amigo, presidente do Banco Árabe para o Desenvolvimento Econômico da África, que aceitou o meu convite. Eu conheço agora o presidente Tibi e acredito que dentro de dias também vamos ter mais um evento. Senhores vice-ministros, senhor secretário de Estado da cidade de Maputo, senhores membros do Corpo Diplomático acreditado de Moçambique, senhor diretor-geral da PIEX, senhor presidente da Câmara de Comércio de Moçambique, senhor presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, caros representantes das câmaras de comércio árabes, senhores gestores de instituições árabes e moçambicanas, representantes dos parceiros de cooperação, caros empresários, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Quero começar por agradecer ao Banco Árabe para o Desenvolvimento Econômico em África, Madeira, pela organização, em parceria com o Governo de Moçambique, deste importante fórum de negócios e investimento árabe em Moçambique, que tem como lema Moçambique, um destino preferencial de investimentos. Aproveito o ensejo para vos desejar boas-vindas a Maputo, que muito bem fez o secretário de Estado em nossa apresentação. A nossa relação com o mundo árabe é secular. Só para dizer, o nome Moçambique associa-se a Moçambique, o que revela este testemunho que perdura e deixou rastros mineralizados na nossa cultura, religião e forma de ser e estar. É notável um ativo intangível que atravessa séculos, nomeadamente a religião muçulmana, praticada por milhões de moçambicanos, que tem como meio de comunicação a língua árabe. Aliás, quando fiz a minha visita à Arábia Saudita, fui acompanhado por uma grande delegação e eles tiveram a oportunidade também de continuar e visitar a Meca. Hoje, refazemos a nossa relação econômica sem preconceitos, suscitados nem pela história que partilhamos, nem pela influência de potências econômicas que procuram exercer determinada influência em África. Moçambique está aberto à cooperação econômica que traga benefícios mútuos e consolide o respeito pelas regras do conceito das nações do mundo global e interdependente. É neste contexto que urge assegurar que este fórum tenha sucesso no seguinte: divulgação e promoção de oportunidades de investimentos existentes e potencial exportável em Moçambique que possam contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. Mobilização de investidores árabes para setores econômicos de elevado potencial no país e atrair investimento para projetos selecionados e promoção de investimentos e estabelecimentos de parcerias estratégicas de negócios nos setores de agronegócio, indústria, infraestruturas, turismo e energia, bem como oportunidade de exportação do campo árabe. Pela mesma razão, quero saudar os empresários estrangeiros, concretamente aqui neste caso específico da origem árabe, e os nacionais que hoje se juntam a nós por interesse na avaliação de oportunidades em diversos setores da nossa economia, na expectativa de concretizar empreendimentos com rentabilidade econômica e financeira que aportem benefícios mútuos e por essa via
promovam o desenvolvimento socioeconômico sustentável. Numa fase em que grande parte dos países da África subsaariana recupera dos efeitos da pandemia global e da crise da guerra na Europa, cujo impacto inflacionário combinou com o aumento do custo do financiamento e deterioração das contas públicas, o papel do setor privado no investimento é incontestável, o que vem conferir a este fórum uma dimensão de importância de grande valor. Queremos, assim, reiterar a nossa apreciação e reconhecimento ao MADEE e reafirmar o nosso objetivo específico, que consiste em atrair investimento direto estrangeiro dos países árabes, quer se trata de parcerias privadas, públicas, privadas ou novas aquisições, tendo como escopo realizar oportunidades dormentes em setores com grande potencial de criação de valor, resultando num incremento substancial dos níveis de investimento privado árabe em Moçambique. Minhas senhoras e meus senhores, segundo o relatório da UNCTAD sobre o investimento em 2023, no ano passado, publicado durante este mês, há evidência de uma quebra de 45 mil milhões de dólares americanos em 2022, depois de um pico atingido em 2021, na ordem de 80 mil milhões de dólares americanos, devido à heterogeneidade do continente. A variação por região é diferenciada, especialmente para a África do Norte, onde se registrou um aumento de 58%, e em contraponto à África Austral com queda de 84% e a África Ocidental com variação negativa de 35%. Apesar deste valor global, uma nota importante é a nova configuração que os fluxos de investimento tomam em razão do papel dos países do Golfo, a saber, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein e Oman. Estes países investiram próximo de 100 mil milhões de dólares americanos na última década e anunciaram no ano transato cerca de 53 mil milhões de dólares americanos em novos investimentos no continente africano. Deste modo, vislumbra-se a emergência e a preponderância crescente dos investimentos dos países do Golfo no nosso continente, sendo de ressaltar que só os Emirados Árabes Unidos ocuparam o quarto lugar depois da China, a União Europeia e dos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Em termos dinâmicos, revela um papel mais relevante dos países do Golfo no presente e no futuro face à redução dos fluxos dos outros países. Os investimentos mais salientes contam-se no setor de energia limpa, particularmente em energia solar e hidrogênio verde, o setor da logística, produção alimentar, turismo, imobiliária, setor mineiro, transporte aéreo e infraestruturas diversas. Os dados incluem todas as geografias, desde o norte da África, no canal de Suez, a África Ocidental, Central, Oriental, até a África Austral. A África é um continente que se abre para o mundo, com zona de comércio livre continental africano, que deverá crescer para um mercado único que comporta 1,7 bilhões de pessoas, com despesa de consumo projetado em 6,7 trilhões de dólares de 2030. Por isso, marcar a presença em África é estratégico. Minhas senhoras e meus senhores, caros investidores dos países árabes, as variações mais recentes, quer nos investimentos, quer nos fluxos itinentes às trocas comerciais, respondem ao crescimento dos níveis de confiança do investimento árabe no nosso país, onde destacamos diversas oportunidades de grande aliança. Na área da logística. Primeiro,
dos complexos aeroportuários que tiram partido da situação geoestratégica de Moçambique, com a presença, que foi mencionado, do BPOF, no Porto de Maputo, sendo suscetível de outros atores do setor pagarem oportunidades em outros portos, que incluem recentemente lançamos uma iniciativa de 3 países, Botswana, Moçambique, o Zimbábue, para a construção do porto de Chopanini, que atenderá às necessidades destes 3 países. Segundo, as estradas com passagens em parcerias público-privadas e, desde logo, algumas porções de estrada nacional número 1, que liga todo o país com ramificações para a costa e para os países do interior. Nós acreditamos que há que começar a pensar numa estrada alternativa que possa facilitar a circulação e aproximar algumas áreas de produção. Terceiro, a armazenagem, onde ressalta a presença da gente aqui na Zona Sul, particularmente em Maputo, que se acresce a logística no setor de hidrocarbonetos para atender às necessidades de extração de gás e offshore, uma oportunidade em aberto com algumas empresas já posicionadas. Quarto, o transporte aéreo, com a colocação de mais meios para aproveitar o tráfego que é desviado para outras rotas vantajosas, assim como pela exportação potencial do aeroporto de Macau. Eu tenho dito que o aeroporto de Macau fica próximo de tudo. E Macau se vai em poucas horas para a Ásia, para a Europa, para a América, para estrategicamente é um ponto que se pode e deve ser explorado. Naturalmente que há a conversa o mesmo acontece com a estrada número 1, o ditado do ovo e a galinha, o que é o primário, o ovo ou a galinha, mas quando as coisas acontecerem, o movimento vai gravitar. 2, no setor energético, primeiro, pela projeção da barragem de Impanda, Ancua, que joga um papel crucial na geração de energia limpa para o mercado da Austrália, que se encontra numa fase de estruturação comercial para a sua viabilização, incluindo a mobilização financeira. A energia limpa, por si só, mas a energia da Austrália tem mercado. Porque até agora, para produzir, há uma carência de energia, portanto, é um projeto viável e viável. Segundo, pelos novos campos de hidrocarbonetos ainda na fase de pesquisa, ou com parcerias de aquisição ou fusão. Como forma de partilhar de risco, de partilha de riscos e presença de players nos países do Golfo, tal como ocorreu com o camping da NOC, Abu Dhabi, National Oil Compound, na área 4 dos empreendimentos da Bacia do Rovuma. Terceiro, potencial investimento em energias renováveis, especialmente solar, mas ao mesmo tempo em recursos minerais estratégicos para a produção de baterias elétricas. Moçambique está em boas condições para produzir energia solar, talvez um dos melhores espaços que existe na região. Mas falei também de produção de baterias, porque o país é detentor de grandes mineiros de grafite, por exemplo, nas províncias do norte, do Cabo Delgado, do Ameaça, vamos começar a essas condições existem, não só para extração, mas também para a transformação. 3, no setor do turismo imobiliário. Primeiro, que aqui é partido o potencial de longa costa marítima e das ilhas do Oceano Índico. Conversamos sobre o produto de solo em praia, a par de outros segmentos do mercado, como a fauna e a biodiversidade espalhada pelos parques e reservas que possuímos, como Niassa, Bomorosa, Maputo e outras reuniões. Estarei em uma das reservas, precisamente para ir visitar os animais que estão lá. E aqui, reconhecer o presidente Badai disse, e já mesmo depois da manhã vamos fazer o lançamento da primeira coisa, num grande posto da pesca de nós, de referência, e isto vai ser mesmo com
a participação deste banco. Moçambique é lugar para grandes cadeias internacionais de hotéis, como esta, mas por muito mais outras. Segundo, pelo crescimento da população, assim como a realização de infraestruturas com grande potencial econômico, no sentido de modernização das cidades do país. Terceiro, em infraestruturas para clínicas e hospitais que substituam importações de assistência médica externa, aliás, aquilo que nós chamamos de turismo de saúde, o que ajudará para a retenção de recursos, evitando a deslocação ao exterior de moçambicanos, ao mesmo tempo, pode ser para infraestruturas do ensino. Portanto, os hospitais estão a ser erguidos por muitos países árabes, ou com investimentos árabes ao longo do mundo, podem também encontrar espaço aqui em Moçambique para atender não só os moçambicanos, mas também muitos habitantes da região. Quanto no setor das telecomunicações, nomeadamente a telefonia móvel e a economia digital, que alavanque a informação, o conhecimento e concorra para a redução de tramitação do papel físico no setor público, sendo um meio eficaz de combate à burocracia e estas consequências recorrentes, e por último, mesmo pretender limitar, e sim, digo, sem querer pretender limitar, e sim, no agronegócio. Isto é a nossa marca, a nossa bandeira. Nós somos um país agrícola, muitas águas, terras arráveis, que apresentam um grande leque, como disse, de oportunidades e, desde logo, as frutas tropicais e os produtos de alto valor, como castanha e arroz, e desenvolvimento de classes de agricultura em diversas regiões. Aliás, um dos negócios que é iminente mesmo a produção de alface. Existe muita criação de gado nos países árabes e nós temos espaço aqui para produzir. É tão simples. E já houve na zona de Massingiri, já está sendo feito, mas acredito que vai ser feito em muito mais outras regiões. Gostaria de reiterar com outras vantagens que o nosso país apresenta tem a ver com o fato de Moçambique ser membro e parte da zona de comércio livre continental africano, da SADC, e por conseguinte beneficiar de vários regimes preferenciais nos Estados Unidos, na América, na Europa e na Ásia, e em particular China, Japão, Índia, entre outros, um fato que nos permite aceder a um vasto mercado na região do continente do mundo. Estamos a preparar ainda este ano, dentro de 2 ou 3 meses, ainda assinar mais acordo de fornecimentos de feijões para a China. E as quantidades são enormes, o que significa que precisamos de produzir para sustentar esse interesse. O mercado de consumo é enorme. Não poderá reduzir a pressão de fornecer um país. Minhas senhoras e meus senhores, não restam dúvidas de que os acontecimentos mais recentes neste quinquênio criaram disrupções e dificuldades de natureza econômica, mas que hoje nos encontramos num patamar de crescimento econômico notável, tendo registrado, como disse o presidente Madeira, crescimento de 5,1% no ano passado, em 2023. E neste contexto gostaria de sublinhar 4 aspectos que eu reputo fundamentais. O primeiro, como pano de fundo, foram as políticas de estabilização conjuntural, que hoje nos permitem colher frutos que se refletem numa inflação baixa e com tendência a reduzir cada vez mais as taxas de juros do mercado. Estas condições propiciaram a eliminação da procura agregada pelos canais de consumo e investimento, ao mesmo tempo que adotamos a postura de uma política orçamentária prudente, o que nos tem conferido credibilidade perante as instituições financeiras com que trabalhamos no nosso programa econômico. Nós aqui em Moçambique privilegiamos o diálogo com o setor privado. Eu pessoalmente faço parte desse grupo
normalmente o setor privado moçambicano é muito exigente, pressiona muito, mas é assim. Porque nós decidimos trabalhar com o setor privado, eles dinamizam a economia, empregam mais, produzem riqueza para o nosso país. O segundo é o financiamento de natureza concessional de várias instituições multilaterais que permitiram o contínuo investimento em infraestruturas básicas, como de energia. Temos um projeto aqui, que nós chamamos de energia para todo. O país está a ser iluminado, naturalmente gostaríamos que fosse ontem tudo concluído, mas já estamos na fase dos postos administrativos. A ordenação de Moçambique como país, após ter províncias, 10, depois inclui o Estado de tem 150 tal distritos, esses todos já estão iluminados sempre. Estamos a trabalhar para eliminar os postos administrativos, ao mesmo tempo algumas localidades se iluminam, porque faz-se baixada na altura em que caminhamos, mas ainda precisamos de fazer muito mais. Em 2030, com a minha meta, falta muito, por isso as oportunidades que aqui estamos a tentar encontrar, ainda há espaço para se trabalhar. Como disse, o financiamento concessional de várias instituições permitiram um contínuo investimento em infraestruturas básicas como energias, pescas, saúde. Me recordo quando reuni com o presidente Madeira, antiga, falei do projeto um distrito, um hospital, e chegamos a acordo que 2 ou 3 unidades hospitalares poderão ser emitidas pelo apoio deste país, rodovias, ensino superior e técnico profissional, assistência técnica e outras infraestruturas, sendo limitado um volume acumulado total próximo de 4,6 mil milhões pelos ABE, traduzidos por 15 donativos desde o início da nossa relação, em novembro de 1965, o ano da nossa independência nacional. O terceiro são as medidas de reforma para o estímulo ao investimento privado em vigor. Vou citar algumas medidas que nós definimos, por exemplo, a nova lei de investimentos e o respectivo regulamento da nova lei de trabalho, da nova lei cambial. São leis que vêm mais para facilitar os investimentos privados em Moçambique. Também a introdução de incentivos fiscais. Gostaríamos de fazer mais, mas temos que ir gradualmente para tornar sustentável a população brasileira. A isenção do visto de entrada do país para os homens de negócios. Não burocratizamos, se alguém vem para investir, e não só. Demos mais possibilidade a quem tem investimentos num pacote enorme para os seus vistos, a estadia, o seu dinheiro ser prolongado. Ninguém vai investir aqui 50 milhões de dólares depois para o dia seguinte fugir. Fugir ainda bem, deixa lá o dinheiro, mas isso não é o que nós queremos. A outra questão é a simplificação dos procedimentos para o registro e licenciamento de empresas de balcões únicos, conhecidos por nomes e a celeridade na tramitação de processos de aprovação de projetos de investimento. Acredito que pode ainda haver dificuldades, mas se houver essas dificuldades têm que ser indicadas imediatamente, porque não é este o conceito, nem é a filosofia do governo. E, quarto, um dos fatores mais preponderantes é o momento político favorável que o país atravessa e os atos de terrorismo que se verificam em alguns distritos de Cabo Delgado estão a ser controlados por empenho das forças de defesa da segurança e o apoio dos países amigos aliados. Esse é um país lá que estamos a ajudar de diferentes formas para estancarmos isso. Nós queremos usar o espaço para agradecer esse esforço. Caros convidados, minhas senhoras, meus senhores, aproveito o ensejo para mais uma vez saudar os gestores e procuradores de Madeira, o Ministério da Indústria e Comércio, pelo sentido de oportunidade e realização que tornou possível realizar este fórum, assim como a Câmara de Comércio e todo o setor privado em Moçambique. Tudo isso serve de grande forte impulso no aprofundamento das nossas relações econômicas com os países do Golfo,
quero de uma forma especial reconhecer a presença e o esforço do caro amigo presidente do ABEC, que aceitou o meu convite antes de eu terminar o meu mandato. Isso vai me marcar porque prometeu e fez. Refiro-me do Dr. Cid Albutar, que respondeu positivamente à iniciativa sobre a realização deste fórum, ao par do nosso encontro que tivemos em Kigali durante a Cimeira da África. Para terminar, convido os distintos empresários, todos mesmo, oriundos dos países árabes, e não só, os empresários nacionais, a avaliarem as oportunidades de negócio e parcerias apresentadas durante este fórum. O ministro citou os debates, os painéis que irão existir, são convidativos, de fato. Se pudesse estar em alguns três, ficaria bem, mas não consegui. Mas declaro aberto o Fórum de Negócios e Investimento Árabe em Moçambique e haja sucessos. Obrigado.